Beleza, 4h24, calor tá apertando, já pode ligar um ar-condicionado, entendeu? É brava aqui dentro. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, hoje a gente continua o assunto 7 pecados capitais. Semana passada falamos sobre a luxúria e hoje vamos falar da avareza, que também é um dos 7 pecados capitais, que representa o medo. Boa tarde, professor, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, Roberto, boa tarde a toda a sua equipe, boa tarde a todos que nos ouvem pela Educadora AM. E é um prazer estar aqui com vocês, agora discutindo, desde a semana passada, os famosos 7 pecados capitais. Nós começamos pela luxúria, e é importante a gente recapitular um pouquinho, lembrando primeiro que quando a gente fala, quando eu estou aqui, me propondo a conversar, a dialogar, a discutir, a provocar quem está nos ouvindo sobre os pecados capitais, evidentemente que eu estou no lugar do psicólogo, que é o lugar que me cabe, de psicólogo e educador, E evidente que eu não estou aqui discutindo questões do ponto de vista religioso, porque eu não sou teólogo, E é importante dizer isso por quê? Porque nós precisamos considerar que, primeiro, não existe só uma lista dos pecados, ditos pecados, Cada cultura tem uma lista. O que é o pecado capital? Traduzindo isso para a nossa cultura, seriam condições, princípios que eu não desejo transmitir para os meus filhos, por exemplo, para a minha descendência. É algo que a minha cultura considerou nocivo, nefasto, e que a partir desta consideração eu quero evitar o quanto possível a transmissão de qualquer procedimento que se encaixe dentro desta lista. E cada cultura tem uma lista próxima desses princípios, dessas características que não devem ser adotadas pelos seus membros, E, neste caso, a religião católica tem a sua lista de pecados capitais. Por que capitais? Porque vem de cabeça. Então são os únicos pecados? Não. São aqueles protagonistas, são aqueles de valor máximo que devem ser evitados, porque além de serem em si procedimentos considerados absolutamente impróprios para a vivência plena da dignidade humana, segundo quem os construiu e quem os defende, ele também outros pecados podem derivar das suas ações. Ou seja, cada pecado desse pode gerar outros procedimentos também negativos, outros pecados, digamos assim. Por isso que eles são protagonistas, são os pecados, é o ranking dos pecados máximos, digamos assim. Bem, colocado isso, é importante a gente entender, quando a gente coloca sobre a questão do princípio, que são os princípios que nós queremos evitar, nós tiramos a ideia da religiosidade pura, para uma ideia de que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, seja católica, evangélica, espírita, não tenha religião específica, ou seja, budista, qualquer coisa, que adote qualquer crença ou não adote, obviamente ela vai poder compartilhar conosco algumas questões que são importantes, porque se trata de princípios, se trata de características, de procedimentos humanos, da nossa vivência, da nossa existência. Então é importante esclarecer isso para as pessoas entenderem que não se trata aqui de uma postura religiosa, porque não é o caso, e de que o objeto da nossa discussão é aplicável a qualquer pessoa. Isso é fundamental. E recapitulando, antes da gente ir para o intervalo e voltarmos especificamente com a avareza, é importante a gente lembrar que a luxúria, entrando dentro dessa questão que nós falamos, desse parâmetro, é justamente aquele exagero, aquele extrapolar da visão
não da sensualidade ou da vivência de um prazer que é considerado e que é importante na nossa vivência da nossa sexualidade, mas o uso, né, o uso de alguém sobre outro alguém deste prazer, né, egoísta, que não tem afeto, que não tem projeto, que não tem vínculo, mas que busca somente parasitar o outro para um prazer momentâneo e que não tem nenhum vínculo, nenhum rastro, nenhuma perspectiva, nenhum objetivo, senão sanar uma necessidade superficial e momentânea. E egoísta, porque não pensa no outro e não se preocupa no prazer do outro, mas em si só se preocupa no seu próprio prazer, na obtenção do seu objetivo, que inclusive não lhe dá o prazer pleno. O lado egoísta fala mais alto. É evidente. E inclusive, volto a dizer, não lhe dá prazer pleno, porque como ele é momentâneo, não gera vínculo, não tem afeto que dê consistência a esse prazer, obviamente ele vai em busca de um próximo prazer. Ok? Perfeito. Vamos para o intervalo então, na volta, agora 4 horas e 30 minutos, para o segundo bloco aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista de todas as quartas, com o professor, consultor, psicólogo Hudson Miranda. Até já. O som do seu rádio. A tarde é nossa. Roberto Nogueira. Legal. 4h36 aqui na Pioneira. Professor, educador, psicólogo Hudson Miranda. A gente entra no tema agora, falando dos 7 pecados capitais. E o tema avareza, né? Que eu volto a dizer, um dos 7 pecados capitais, representando o medo de perder algo que possui. É isso mesmo, professor? A avareza, ela é um apego exagerado a coisas, em resumo, né? Ela é um apego forte, né? Um abraço imenso, forte, dependente a coisas, né? E aí, a gente tinha uma ideia mais antiga de que... Tem muito político avarento, né? Que pega a coisa e não quer largar de jeito nenhum, né? Pois é, não vamos chegar lá. Eles não vão ficar impunes, não. Vamos chegar lá. Mas o que acontece é o seguinte, nós podemos aí lembrar de como os avarentos eram retratados, até pela literatura, né, pela cultura como um todo, como aquele personagem que guardava o dinheiro, não é verdade? Ele poderia ser rico, mas vivia como pobre e guardava o dinheiro. No né? Correio. Porque, exatamente, é um exemplo, né? Mas Shakespeare também tem também. Né? Tem o seu avarento e assim por diante. Mulher, me parece, se não me falha a memória. Então, assim, mas o que acontece é que essas peças da literatura, da dramaturgia, que retratam o avarento mais antigo, digamos assim, retratam justamente um personagem que tem uma memória da escassez. Né? E justamente por ter a memória da escassez muito próxima, muito viva, ele tem um medo intenso, desmedido da perda, né? Da perda do que ele conquistou e do retorno à condição de escassez. Sendo assim, ele se priva, né? Chega a um ponto tão intenso desse medo que ele não percebe que ele se priva de todas as possibilidades que as suas conquistas permitiram, com o alcance do acúmulo financeiro, mas ele guarda com medo de retornar à impossibilidade. Quer dizer, eu posso não usufruir, mas se eu quiser, eu usufruo. Né? Eu posso não estar usufruindo, mas eu lanço mão desse dinheiro a hora que eu quiser. Sem dinheiro, ou seja, na escassez, eu não estou e nem voltarei. Certo? Sim. Então, esse é o modelo antigo. O modelo contemporâneo, digamos assim, né? Contemporâneo é bom. Ele tem... Os avarentos mais modernos. Os modernos, eles têm uma outra configuração, né? Que é uma configuração submetida a uma certa idolatria do objeto,
né, de consumo, né? Então ele é submetido a toda uma ordem ou ordenamento de consumo. Sendo assim, como é que a gente, na vida prática, a gente vivencia essa ideia da avareza? Ela é vivenciada na medida em que eu me submeto a toda aquela parafernália que a propaganda me vende, a ideia de que a propaganda me vende do ter e não do ser. Então, o que acontece? Quando você vê aquela propaganda, por exemplo, do Fiat Stilo, por exemplo, né? Ou você tem, ou você não tem. É um trocadilho, porque o estilo, né, faz menção à palavra em português estilo, né, que tem um certo status, né, de posicionamento social e etc. Então, só que o estilo, né, da marca Fiat, ele não tem o E, mas em termos de fonética nos lembra exatamente isso, né? Então, esse é um exemplo que diz bem como é que a propaganda se utiliza bem dessa questão psicológica, né? Porque nós estamos aqui justamente para mostrar como a avareza provoca repercussões psicológicas nas pessoas, né? Como os pecados capitais hoje repercutem, né, no comportamento das pessoas e no seu possível adoecimento, né? Isso leva à doença? A pessoa fica... O possível adoecimento que eu estou falando, não do sentido médico, porque não é essa perspectiva minha, a perspectiva é psicológica, né? Mas o adoecimento nesse sentido do sofrimento, né, que nós vamos chegar lá. E a questão a partir daí, nós temos aquela propaganda também, onde o menino que se sente, né, um pouco meio rejeitado pela turma, espera o seu pai na porta da escola. E qual que é a vingança dele, entre aspas, quando o pai chega com aquele carrão, né? E ele entra e todos os menininhos ficam com inveja dele, porque ele entra e fala: tá vendo? Olha quem eu sou. Mas quem eu sou porque olha o que eu tenho. Não o que ele era. Exatamente. Então, olha o que eu sou pelo que eu tenho e não o que eu tenho pelo que eu sou. É diferente. Ok? Sim. Então, a ordem inverte. E a partir dessa inversão de ordem, né, nós somos massacrados todos os dias, não só a classe média que consome, mas também a classe que deseja consumir, mas não pode, também é massacrada com essa ideia. E tem aquela propaganda: compre, o cara fica lá no, esqueci, não sei o que lá, shopping, compre, o cara não pode comprar. Uma criança às vezes olha aquilo lá, compre, se deve ser bom, o cara mandou comprar. Aí não tem como comprar, às vezes vai para a rua e acaba cometendo delitos também, né? Nós vamos chegar aí. Tem que analisar isso aí também. É outra história que nós também está previsto a gente conversar sobre isso, que é justamente a vertente da delinquência que passa também por essa manifestação de avareza, essa cultura, né, a obrigação que nos impõe esse comportamento avarento, né, e que é importante a gente considerar também. Todos somos, né? Professor, aos olhos da psicologia, todos nós somos avarentos por natureza? Todos nós temos dentro de nós... E qual é o limite dessa avareza, ou não existe um limite para essa avareza? Olha, a questão é o seguinte, são duas perguntas, eu vou responder primeiro. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar então, todos nós somos avarentos, todos nós temos a gula, todos nós temos a luxúria. Somos pecadores? Bem, somos, não tem jeito. Em potencial, todos nós temos todas as possibilidades. Se temos uma lista do que não devemos, é porque em possibilidade podemos, né? Ou seja, se há a preocupação em nortear, em falar assim, olha, isso aqui você deve, isso aqui você não deve, é porque potencialmente nós podemos seguir, né, nos orientar a partir daquela lista, e porque potencialmente nós podemos sair daquela lista, né? Nós podemos eventualmente exercer algum daqueles pecados, ou mais de um, ou todos, né? Então o que acontece é que nós não somos nem essencialmente bons, nem essencialmente maus. Nós somos, né? E de acordo com as expectativas, as experiências, como nós somos expostos
né, as experiências do mundo, como nós somos expostos ao mundo, como nós percebemos o mundo. E a partir daí, como nós nos formulamos e nos posicionamos, é que essas possibilidades se estabelecem ou não. Existem, né? né? Existem, Sempre, né? existem. Né? Eu acho que nós já estamos na hora do Não, próximo vamos, eu tenho bloco. mais 2 minutinhos aí, Tem o mais assunto 2 tá minutos. bom. Vamos Pois é. mais 2 minutinhos aí, ô Rodrigão? Mais dois minutos. Mais 2 minutos? É. Pois é. Então, a partir daí, a gente entende, a gente compreende como é que nós somos seduzidos. Né? E a partir dessa sedução, como você falou ali naquela hora, mas nós temos a delinquência, ela pode partir daí? Bem, se nós entendermos que nós temos uma distribuição de renda terrível, né? E que nós somos um país rico, mas com uma distribuição, a desigualdade única no mundo, né? Guardadas as proporções, nós somos um país, somos campeões, né, de desigualdade. Nós podemos entender o seguinte: o fato do indivíduo não ter condição de consumo não o lança necessariamente na delinquência. Só para ilustrar, para quem está nos ouvindo, se nós percorrermos aqui em Minas Gerais, né, o Vale do Jequitinhonha. Sim. Né? Muito artista bom naquela área ali também. Pois é, o Vale do Jequitinhonha, que Muita pobreza tem também. uma pobreza singular, né? Ou o sertão nordestino. Também. Nós vamos perceber que os índices de delinquência, né, por essas questões, ele não é compatível com os dos grandes centros. Ok? Então, agora, nos grandes centros, o que a gente observa? A gente observa justamente esse massacre midiático, né, sobre todos os aspectos, né, desse ter alguém legitimado, né, pela sociedade, precisa nos aprovar. E ele nos aprova pelo conteúdo externo, não é pelo conteúdo interno. Mas o que eu consigo exibir em termos de marcas, de roupas, de calçados, do celular que eu uso, de todo o aparato tecnológico, né, de onde eu frequento, do carro que eu tenho. Apesar que né? essa mística ela acabou caindo um pouco depois que começaram a descobrir muitos ladrões engravatados, né, professor? Porque antigamente, quando pintava algum problema, um roubo, um assalto, desse tipo de problema, dentro daquela vontade de ter, a polícia, às vezes, né, há algum tempo, subiu o morro. Vamos procurar no morro que está lá. E, de repente, quando assustou, tinha bandido engravatado perto da gente, metendo a mão e roubando, e a coisa estava para o outro lado. Mas... Mudou um pouquinho, assim, a concepção, né? Na minha visão, ainda não. Essa concepção, infelizmente... A delinquência ainda continua na classe mais baixa, na opinião do professor. Não é que a delinquência continua na classe tipo, mais nessa baixa. circunstância, nessas... Não, mas você falou outra coisa. Você disse que a percepção, né, mudou, né, porque essa percepção, a corrupção atingiu a classe alta. Sim. E a percepção do que pode ou não ser delinquente diminuiu. Isso é outra questão, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a delinquência em si, ela não tem fronteiras. E ela está ligada a como eu aprovo o outro, como eu sou aprovado pelo outro, do ter e não ter. E isso me faz com que, a partir do momento que eu sou governado por essa ideia, eu vou tentar alcançar esse ter a qualquer custo. Daí a explicação, por exemplo, inclusive da a roubar. corrupção, exatamente, da corrupção nos altos escalões. Porque à medida que você vai subindo de patamar, você também tem outro nível de aprovação do que é sucesso, do que é prestígio, do que é interessante. Então, por trás, nos bastidores, né, como o que é importante é o que aparece, ok? É o que está aparente, né? Ninguém está preocupado hoje, ou pouca gente está preocupado, por exemplo, com os seus desejos, com os seus sonhos, com a sua trajetória, com as suas dificuldades, com os seus conflitos, com as suas perspectivas, com seus relacionamentos, com o que você pode oferecer em termos de sentimentos, né? As pessoas estão preocupadas com o seguinte: você tem uma barriguinha tanquinho? Né? Eu não tenho. Você tem bíceps forte, né? Tríceps. A preocupação com o corpo, a preocupação com o exatamente. Tanto é verdade, por exemplo, que existe um consumo bastante intenso de serviços e produtos ligados à questão da saúde. Da estética, né, principalmente. Da estética, por exemplo. Daí, e tudo isso tem uma repercussão psicológica muito intensa,
porque cria um tipo de depressão que não é aquela depressão clássica que nós estamos acostumados, ou aquelas grandes depressões que sempre existiram no mundo, né? Mas é um outro tipo de depressão que de larga escala, né? Que parece atingir praticamente a sociedade como um todo, né? Que é aquela depressão da própria existência, né? Quer dizer, um sentido para a vida, né? Professor, nós vamos para o intervalo, vou ter um bloco aí agora para comer mais um minutinho ali, 6 minutos. Aí a gente volta, vamos fazer o seguinte, se não der o assunto todo hoje, Claro. na semana que vem, na quarta, a gente vai continuar. Sim. E eu continuo aqui com o professor, psicólogo, consultor Hudson Miranda. Fique ligado aí, a gente volta em instante, vamos continuar falando da avareza. Tem muito... Avareza e ganância é a mesma coisa, né? Ou não? São praticamente sinônimos. Tá próximo, né? Tá próximo. Exatamente, são sinônimos, né? Vamos para o intervalo, eu volto em instantes. Educadora, no coração do vale. Educadora. Rádio Educadora. 1010 AM. A tarde é nossa. Educadora 1010 AM. A tarde é nossa. Roberto Nogueira. Agora 4h50 na Educadora, quarta-feira, você já sabe, encontro marcado com o professor e psicólogo Hudson Miranda, sempre com temas interessantes, temas importantes e, acima de tudo, debatidos com muita responsabilidade. Estamos falando sobre os 7 pecados capitais. Na semana passada nós abordamos o tema luxúria. E hoje estamos falando sobre a avareza. E realmente é um assunto que acaba abrangendo outras possibilidades e outras circunstâncias da vida de qualquer ser humano, né, professor? Sim, a gente estava até falando da questão da saúde, né? E como isso deprime as pessoas e elas têm uma sensação de certo fracasso, uma certa apatia, de que as coisas não vão dar certo, de que não vale a pena, né? Existe como elas elas não têm um espaço de reflexão e de valorização da convivência, né, do coletivo, e de se colocar, de refletir sobre a importância de se colocar no lugar do outro, né, do lugar que ela pode estar, ou poderia estar, ou deveria estar, né? Então, como a questão é centrada no indivíduo e no quanto ele pode se valorizar a partir do que ele tem e não do que ele é, então isso evidentemente que isso não se sustenta, né, psicologicamente, né? Isso gera um vazio, né? E esse vazio muitas vezes é preenchido justamente com essa busca obcecada, insana, né, por se constituir em algo que seja valorizado e aprovado por um outro que tem essa legitimidade e que naturalmente está imerso, está dentro desta cultura, né? E isso, evidentemente, que transformou a nossa cultura numa cultura, está transformando, né, numa cultura de aparências, numa cultura de logomarcas, né? E aí você olha para o outro, mas você não olha com os olhos de um ser humano para outro ser humano. Hoje você tem um olhar viciado, né, por muitas pessoas, sobre onde está a etiqueta da camisa, né, da calça. Valoriza-se, né, muito a marca, né? que carro chegou, né, em que modelo, se é o último modelo da moda, certo? O design e assim por diante. Quer dizer, é uma escravidão da forma e não do conteúdo, né? Não existe essa importância para o conteúdo. E aí o que acontece? Nós sendo escravizados, idolatrando a forma, e idolatrando a coisa e não o ser, a coisa não está a nosso serviço, mas estamos servos da coisa, escravizados pelas coisas e pelo acúmulo, pelo excesso, né? Porque inclusive as coisas já saem com data de validade vencida, como se diz, né? Elas já saem obsoletas para que você compre outra da última versão. Né? Acaba-se de fazer um lançamento espetacular e você acha que está com a última moda. Verdade.
Aí já se lança algo mais espetacular ainda, já previsto. E dentro desse contexto, professor, o Edmar Pereira, que trabalha conosco aqui, é o nosso técnico de gravação, ele até fez um comentário interessante. Ele adquiriu uma televisão há alguns meses, uma TV 32 polegadas, LCD, aquela coisa toda, e passaram-se 2 ou 3 dias, ele disse: Roberto, é impossível acompanhar a tecnologia, senão a casa não vai caber, todo dia se tem que trocar, porque eu comprei a televisão, já saiu outra desse. Então, se tiver que acompanhar a tecnologia por esse lado, a pessoa vai morrer devendo. Mas né? você é levado a acreditar que você só é você socialmente reconhecido se você acompanhar. Ou você tem ou você não tem. Exatamente. Ou você tem e é, ou você pode até ser, mas para nós você não é. Porque Sim. você não tem. Quem está olhando né? de fora, né? Exatamente. Então, essa escravidão, quer dizer, como é que a gente lida com essa escravidão? Como é que a gente supera essa questão, que é o grande desafio? Professor, nós vamos fazer o seguinte, né? Já deu 5 aí? Já deu, né? Já. Nós vamos fazer o Estamos seguinte. a 20 segundos. Nós vamos continuar esse assunto na próxima quarta-feira. Vamos falar ainda de avareza, né? Como Claro. são 7 pecados capitais, Sim. a gente vai ter um tempo bacana. Já falamos sobre luxúria, estamos falando sobre avareza. E eu fui buscar aqui a palavra avareza, né? Como é que criaram isso? Ela vem do latim. Ávidus aeres, que significa ávido por cobre, e do grego filarguria, que é amor à prata, e pode ser traduzida como ganância. Será que é a mesma coisa? Essa é a pergunta, a mesma ganância. coisa, mesma coisa. Só que esse apego a coisas, né? Esse sofrimento, né? Pela coisa. A coisa é protagonista. Eu não uso a coisa para satisfazer uma demanda, uma necessidade, Sim. né? Mas eu acabo fazendo com que a minha vida gire em torno da coisa. Eu passo a ser um acessório e não a coisa. né? Verdade. Professor, então na próxima quarta-feira nós vamos continuar esse assunto. É importante que todo mundo entenda também que nós não estamos compartimentando os pecados capitais. A gente inclusive, o objetivo é ir mostrando como é que eles se entrelaçam. Né? Porque você pode estar sendo... como é que eu poderia dizer? Você pode estar cometendo o pecado sem saber o que você está fazendo. Não é isso. Você pode estar sendo vítima, né, de um certo descuido e está sendo acometido por mais de um fenômeno. Né? Ou seja, você pode estar tendo luxúria, você pode estar tendo avareza, combinado com a gula e assim por diante. Que não é bom, né? Sem dúvida. Um né? pecado só é difícil, para você Então, carregar, você imagina 7. Exatamente. O objetivo nosso é mostrar como é que isso na nossa vida cotidiana nos traz sofrimento psicológico. Beleza, né? então na próxima quarta a gente vai continuar. Antes de eu fechar o programa, eu tenho 4 minutos. Quero parabenizar, viu, professor Hudson Miranda. Na última semana, a Rádio Educadora, junto ao programa PM Educadora, que é apresentado aqui às segundas-feiras, foi escrita a matéria sobre drogas, que o senhor teve também participação conosco aqui. Então, eu estou aproveitando para agradecer a todos, que nós fomos agraciados, né? Recebemos o prêmio foi sobre responsabilidade social, foi aí abordando esse tema que o Unileste abriu então o prêmio Unileste de Mídia, e a Rádio Educadora foi agraciada, e o programa A Tarde é Nossa, com o PM Educadora, que tem a gente aqui como participantes. Nós tivemos a oportunidade, a felicidade de conquistarmos então o prêmio Unileste Mídia. Não ficou tão alarmado, porque toda a imprensa participou e, consequentemente, cada um vai mostrar o seu lado. Fulano foi homenageado, Beltrano foi homenageado, mas eu não digo até a divulgação em si deste ou daquele veículo, mas a importância em si do que foi debatido. Então, eu quero parabenizar o professor, abraçar o Serjão do Casibe, o comandante da polícia aqui, o Major Cef, que ainda não tive a oportunidade, o Tenente Cleudes, a Capitã Carla, o pessoal do PROERD e representantes até também do Ministério Público, né, que colaboraram para que nós pudéssemos fazer aquele debate maravilhoso sobre drogas, início, os descaminhos das drogas. E a gente, felizmente, conquistou, então, graças a Deus, o prêmio Unileste Mídia, bem representado aqui pela Elisa também com a Rádio Educadora. A rádio foi homenageada e nós, o senhor também conquistou o prêmio porque o senhor participou conosco do debate, que foi maravilhoso. Parabéns aqui em nome da Rádio Educadora. Eu só tenho a agradecer, né? Acho que agradecer a você pela oportunidade, agradecer a Polícia Militar de Minas Gerais, em especial a daqui de Coronel Fabriciano, né? na figura do Major, que tem esse espaço, né? E que fizeram um esforço conjunto
entre você e a Polícia Militar, para abrir esse espaço para discutir de uma maneira franca, aberta e sem fronteiras um assunto delicado, né, e cuja verdade não está contida em ninguém, né, ninguém comprou a verdade sobre esse assunto, representa um grande desafio, né, e foi um programa interessante porque era um grupo de pessoas dispostas a discutir, a ouvir, né, dimensões distintas, e em algum momento conflitantes, né, mas que procuravam de alguma maneira provocar a reflexão, principalmente de que o modelo que nós estamos implementando de combate às drogas é um modelo que não corresponde à eficácia que desejamos. As intenções são positivas, mas que é preciso muito mais discussão, muito mais intensa e uma disposição, né, para abrir mão dos nossos preconceitos, para termos a coragem de inovar, né, com responsabilidade, e termos coragem de reconhecer, a partir do momento que a gente reconhece que um modelo não funciona, abre-se então a possibilidade para se discutir um novo modelo, né? E a partir do momento que abre-se a disponibilidade para discutir um outro modelo, porque nós reconhecemos que o atual não funciona, aí sim nós temos a esperança de que, num futuro muito breve, nós possamos tratar o problema de uma maneira que ele merece, de uma maneira multidimensional, responsável e de uma maneira que considere os vários sofrimentos que estão envolvidos, né, nesse uso das drogas, e que não se dê uma visão unilateral só de delinquência ou de criminalização, que esse é o pior caminho e o que tem nos mergulhado numa guerra urbana perigosa e que pode nos levar aí a um desastre eterno, né? Tá certo, professor, muito obrigado. Então, esse prêmio foi concedido a mim, fiquei muito feliz, quero mandar um grande abraço aí a todos do Unileste, ao reitor Genésio Zeferino, um abraço muito especial então. E só para lembrar que foi submetido, as produções jornalísticas do edital desse prêmio, foi divulgado em julho, e foi feito levantamentos, né, colocar em evidências fatos, informações, produção, mobilização, né, para a construção dessa história. E esse troféu, ele vem em boa hora, a Rádio Educadora agradece, eu particularmente fiquei muito feliz, né? E eu quero estender esse prêmio, eu estou falando por causa disso, quero estender o prêmio a todas as pessoas que fizeram parte desse debate comigo aqui, que foi muito interessante e de grande valia acima de tudo. De minha parte, eu quero só agradecer e reconhecer que o fato de você ter ganhado esse prêmio e da emissora também ter ganhado esse prêmio, é um fato importante porque eu acho que deve servir de estímulo para que outras iniciativas de boa qualidade como essa sejam implementadas. É importante que um comunicador como você tenha sensibilidade para assuntos como esse, né? Eu acho que o serviço que você e a rádio, né, abrindo espaço para isso, tem concedido à população é muito importante e faz jus à concessão da própria emissora, com a concessão pública, né? E que o que nós esperamos é que, a partir de agora, cada vez mais, não só a Educadora, como outras emissoras, se sensibilizem com essa possibilidade e possam cada vez mais levar ao público debates sérios, profundos, responsáveis, de natureza pública e que façam justiça à concessão que elas têm em mãos, que é uma concessão que serve para prestar serviços à população e devolver a ela entretenimento, devolver a ela jornalismo, prestação de serviços e, sobretudo, reflexão para a ação. Ok, obrigado, professor, mais uma vez também participando conosco aí do Prêmio Leste Mídia. E mais uma vez o nosso muito obrigado. E o carinho da gente vai para os ouvintes, né, para as pessoas que acompanham o trabalho da gente todos esses anos que a gente está aqui. E quero estender o meu abraço também a todas as instituições aí de comunicação aqui da região metropolitana, do Vale do Aço, independente, rádio, televisão, jornal, todos, pelo grande trabalho também que vem fazendo, né, nessa área muito interessante, muito importante, que é de responsabilidade social. E nós temos, cada um tem a sua parte, a sua parcela de contribuição. Eu quero aqui, em nome da Educadora, abraçar a todas as empresas de comunicação do Vale do Aço, que também foram homenageadas lá no Unileste. A gente ficou com o prêmio, todos foram homenageados. E além de parabéns a você, né, pessoalmente, né, Roberto,
é importante também a iniciativa do próprio curso de jornalismo, né? Parabéns à professora Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Rezende, por ter essa sensibilidade de reconhecer, quer dizer, não só de formar mão de obra, não só de formar cérebros que renovem o jornalismo a partir, né, da formação local, mas que estimule aos órgãos já existentes, né, a fomentar iniciativas desse porte, né? Ok. Eu acho que quando tem esse tipo de reconhecimento, é um estímulo importante, né? Tá Parabéns certo. a você. Obrigado, professor. A gente se encontra à noite. O tema nossa discussão lá na TV Uni é aquela máquina de camisinha que estão colocando aí nas escolas. Quero saber sim. a opinião do psicólogo sobre esse assunto, que é um assunto também importante, que ontem ganhou mídia em todo o Brasil. Uma emissora de TV, inclusive da capital, chegou a colocar uma câmera escondida, com autorização, claro, e para ver como é que seria a reação dos alunos em relação a essa máquina. Foi muito interessante. Esse é o nosso tema de debate logo mais na TV Uni. O programa Tarde é Nosso está terminando. Conversei aqui com o professor, educador, psicólogo, consultor Hudson Miranda. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Obrigado, Rodrigo Barros, pela competência na mesa de som. E amanhã, se Deus quiser, eu volto aqui na